pessoal! Eu tô aqui hoje nessa nossa série Recomendações de Leitura e vou fazer a recomendação de 2 livros que trabalham uma coisa bem difícil, que é o terror noturno, sonhos, pesadelos. Você sabe que esse negócio assim não é muito fácil, é o tipo do sintoma que a gente às vezes não consegue resolver rapidamente. Os pesadelos, eles são aspectos fortes, às vezes do inconsciente pessoal, às vezes alguma coisa ressoando no inconsciente coletivo e às vezes precisa de uma abordagem terapêutica, né? Então é alguma coisa que quando uma pessoa tem uma insônia muito grande ou terror noturno por muitos meses, a gente precisa de um processo que demora um pouquinho mais. O que eu vou fazer aqui hoje é uma coisa muito mais simples, que é indicar 2 livros que trabalham no caso de você ter um adolescente até um jovem adulto ou uma criança que esteja reclamando de seus sonhos e de seus pesadelos, ficando com medo de dormir. Às vezes a leitura, ela tem essa coisa maravilhosa. Como a gente vai ler algo que não tem a ver com a gente, então quando a gente começa a ler o Catador de Pensamentos, por exemplo, Catador de Pensamentos, não sou eu, tem um velhinho narigudinho aqui, não sou eu, os pensamentos estão aqui tudo vivo, não sou eu. Como eu tô lá com os meus problemas, mas agora eu vou ler o Catador de Pensamentos, é como se eu achasse que isso não falasse sobre mim mesma. Eu vou ler sobre um personagem. Então eu vou para aquilo completamente tranquila de que eu vou ler sobre outra pessoa. Sobre mim não paira aquele medo de vir uma crítica, medo de uma revelação inesperada, medo de um aspecto sombrio que eu ainda não tenho chance de trabalhar. Aí eu começo a ler. Quando ele passa debaixo da minha janela, levanta a cabeça, pigarreia e me diz: bom dia, senhor Rabuja, que é o nome do catador de pensamento. Respondo em voz baixa. Em geral, nossa conversa continua assim: dia lindo, não é mesmo? Então, já trabalhando essa hora da manhã? Em seguida, ele se despede, inclinando a cabeça, sorridente, e vai embora com seu passo arrastado. Continuo olhando até vê-lo virar a esquina. Isso acontece toda santa manhã, no inverno e no verão. O senhor Rabuja nunca falha, nunca atrasa. Posso até acertar meu relógio tão pontual que ele é. Ou seja, ele é bem obsessivinho, né? E aí o senhor Rabuja faz uma coisa incrível, ele cata os pensamentos, e a gente vai entender no livro que ele cata os pensamentos noturnos, ele cata essas formas disformes que estão vivas e ele as planta. E quando ele as planta, eles viram outras coisas, é muito legal. E daí, se a gente está trabalhando, por exemplo, numa sala de aula, a gente pode fazer essa experiência em grupo com as crianças, funciona demais, assim. Se você depositar aqui um pensamento, ou se você depositar aqui um sonho que você sonhou, aí a criança escreve, enrola, vamos ver amanhã o que virou. E é muito interessante quando elas pegam, daí elas começam a viajar sobre, plantando aquele pensamento, o que deu. E quando a gente está trabalhando com adolescentes, daí ele vai claramente ver a associação, a relação de poder entre a liberdade dos pensamentos, como é que os pensamentos lidam com o alforje do senhor Rabuja, essa coisa do Rabuja, né, do adulto rabugento que quer colocar tudo em ordem. Esse livro é uma delícia. Essa autora, a Mônica Fett e o Anthony Boratinsky, na editora Brink Book, eles têm algumas outras obras e tem sempre essa característica assim, de um texto forte e imagens muito legais. E na mesma linha, trabalhando com coisas que dizem respeito ao psiquismo noturno de crianças e jovens, mas agora também já indo para os adultos, esse livro aqui, O Pequeno Papa Sonhos, vai falar, e por que adulto? Parece que não é adulto, né? Parece que é criança. A imagem é menos infantil desse livro, e O Pequeno Papa Sonhos, ele vai ser convocado exatamente pelos adultos. Tem uma cidade aqui, um reino,
que está acontecendo uns problemas e as pessoas deixaram de sonhar. As pessoas estão todas muito comuns, muito entristecidas, e aí eles vão descobrir o Papa Sonhos, a figurinha que a gente pode até trabalhar de forma fictícia, a gente poderia dizer que é uma obra ficcional do Papa Sonhos. E a relação, quem é que vai cuidar desse Papa Sonho, o que vai fazer com ele, é muito legal. A gente se faz essas perguntas assim: quem é que está roubando meus sonhos e por que quando me roubam os meus sonhos ficam os meus pesadelos ou a minha insônia? É muito lindo a gente descobrir onde estão os nossos sonhos para que eles possam vir acalmar nosso coração e nossa mente, para que a gente possa dormir em paz. Dormir em paz é uma coisa muito legal, né? O Carl Gustav Jung, que é o meu teórico da psicologia favorito, né? Ele tem uma frase, é até um pouco difícil de entender, dá muita discussão. Ele diz assim: as religiões são psicoterapêuticas, né? Ele é o cara da psicologia que não fala mal das religiões. Ele não diz que a gente deve ter essa ou aquela religião em absoluto, que ele diz o seguinte, que a função religiosa é natural na psique humana. Qual é a função religiosa? É a função de dar um sentido para a vida maior do que a próprio nascimento e morte. Isso é uma função religiosa, é colocar a nossa vida dentro de um escopo de compreensão onde ela faça sentido. A nossa vida é a nossa morte e a vida é a morte daqueles que a gente ama. Isso é um fundamento do pensamento religioso. E aí, o Jung vai dizer, ao dizer isso, ele está dizendo o seguinte: quando uma pessoa tem uma compreensão da vida dela que está fundamentada em valores que estão depois da vida dela, maiores que a vida dela, e ela tem que entrar nessa relação do maior e do menor, do pequeno, do acima e do abaixo, ela também fica com mais facilidade de lidar com sua profundidade. Então, os nossos monstros, nossos demônios, nossas dificuldades. Quando uma pessoa não tem como lidar com isso, e isso passa a ser um pesadelo, ou seja, essa dificuldade aparece o tempo todo, isso está falando essa sombra está falando, cadê a luz? Qual é a concepção que está religando essa pessoa ao mundo? Quando os monstros, quando a lama, quando o escuro, quando nada, naquela história sem fim, o nada vem comendo as bordas do mundo, né? Quando nada vem comendo as bordas do mundo, às vezes isso indica que está nos faltando conexão com o alto, essa conexão religiosa, não no sentido de estar faltando uma religião especificamente, mas está faltando essa conexão com a espiritualidade humana, porque ser humano é ser compassivo com outros seres humanos. Ter uma amorosidade por si próprio é a nossa condição de conhecer como o amor nos sustenta, e por isso a gente sustentar os outros, e por isso a gente sustentar a terra, e por isso a gente sustentar as famílias, e por isso a gente respeitar as pessoas minimamente. Isso nos dá uma convivência saudável. A gente sabe que quando a gente mora num edifício onde as pessoas respeitam umas às outras é muito melhor do que quando a gente mora num condomínio onde as pessoas se desrespeitam, não é? Todo mundo sabe isso. Todo mundo sabe que quando uma convivência é boa, aquilo facilita a vida individual. Então, a função que regula a nossa convivência com o mundo, ela é, do ponto de vista individual, do meu psiquismo individual. Então, o sonho tem essa função de integrar o que eu vivi com o meu conteúdo. Então, eu sonho toda noite, lembrando ou não, eu sonho toda noite, e esse sonho regula o meu psiquismo. Eu vou esquecendo o que tem que ser esquecido, eu vou priorizando o que tem que ser priorizado, eu vou vivendo ali o que eu tenho que viver. O pesadelo mostra que tem uma parte que está cheia de energia, que tem uma confusão muito grande, que eu não estou tendo espaço para compensá-la, não tem nada em cima que dê uma compensação ao que está por baixo. E aí o monstro, o pesadelo vem. Esse livro, Pequeno Papa Sonho, o Papa Sonho come os sonhos e ficam os pesadelos. Come o que está para cima, come o que está no céu, come o sentido da vida,
como é uma perspectiva mais tranquila de viver a experiência humana como humana, com suas dificuldades, com seu ritmo heróico de ter problema, superar problema, ter problema, superar problema. A gente tem que ter sonho para dar energia para a gente superar os problemas. E quando a gente não tem perspectiva, quando a gente não tem para quê, os monstros começam a ficar enormes. Para os monstros ficarem no escuro, como uma base sólida de sustentação do eixo de nossa vida, a gente precisa reconhecer a luz, sonhar com alguma coisa, sonhar com uma vida realizada. Não precisa ser depois da aposentadoria, né? Na aposentadoria você ganha tempo para fazer essas realizações. Você pode sonhar com uma vida realizada o tempo inteiro da sua vida. Então o jovem precisa sonhar, o adulto precisa sonhar, o aposentado precisa sonhar. A gente precisa colocar a vida a serviço da conexão com o mundo. Essa é a função religiosa. E os sonhos, eles dizem que a gente está cumprindo essa função religiosa quando a gente tem um espaço tranquilo para dormir na paz de Deus. E os pesadelos dizem que a gente está precisando dessa paz de Deus no nosso coração. Às vezes a gente tem que dar uma traduzida nesse sintoma para ele poder ir embora e a gente viver essa naturalidade psíquica que é cuidar de si mesmo e manter a regulação da vida consciente com a vida onírica. Então, esses livros aqui são sugestões de leitura para trabalhar sobre sonhos. A gente vai se ver por aí, tem alguns outros vídeos sobre sonhos a caminho, tá bom? Por hora, você pode ir vendo algumas outras sugestões nos nossos vídeos sobre recomendações para sua leitura, tá? Até já, a gente se vê por aí!